Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje que somos convidados então a ler o evangelista São Lucas no capítulo 14, versículos do 1 ao 6. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos nesta sexta-feira a meditação do evangelista São Lucas, que estamos lendo em sequência já há algumas semanas, e hoje iniciamos a leitura do capítulo 14, onde vemos ainda este embate entre Jesus, os fariseus, os mestres da lei. Hoje vemos então esse que convida Jesus para comer. Jesus vai comer na casa de um dos chefes dos fariseus, que observavam porque já tinham colocado no seu coração esse desejo de procurar uma oportunidade para poder condenar Jesus. Diante disso, diante de Jesus havia então um hidrópico. O que seria o hidrópico? É uma pessoa que havia um acúmulo de líquido no seu corpo. Para nós entendermos, comumente, principalmente aqui no norte, é um exemplo de hidropisia, aquela criança que sofre com a barriga d'água. Então havia uma pessoa que sofria com este mal e que Jesus então toma a palavra, volta-se aos mestres da lei e aos fariseus e pergunta: olha, a lei permite curar em dia de sábado ou não? Jesus já havia tido problemas com os mestres da lei, com os fariseus, justamente por causa desta questão. Pode-se ou não curar em dia de sábado? Porque para eles, muitas vezes, estava muito acima a lei e muito abaixo a pessoa humana, ou seja, se valorizava mais o cumprimento da lei do que o cuidado com a pessoa humana. E nós vemos esse silêncio, que não é um silêncio positivo, porque é um silêncio de quem não quer responder, porque sabe que estará em maus lençóis. Então eles ficam em silêncio e diante disso é onde Jesus vai e cura aquele homem e o despede. E conclui ainda dizendo: olha, mas se algum de vós tem um filho, um boi que cai num poço, não o tira logo mesmo sendo em dia de sábado? Ou seja, quando é necessário, vocês manipulam a lei, vocês manipulam a palavra de Deus. E por que não podemos fazer isto para curar uma pessoa? Com isso, mais uma vez, então, Jesus Cristo vem nos falar muitas vezes da limitação de vivermos uma religiosidade unicamente como prática de preceitos. E nós já tivemos ocasião, inclusive, de meditar isto ao longo desta semana, ou seja, a nossa vida cristã, a nossa vida religiosa, não deve ser feita unicamente pelo cumprimento de preceitos, pelo cumprimento de regras, mas na nossa vida deve se fazer presente a caridade. Caridade que se demonstra de diversos modos. Fazemos a caridade quando levamos um sacolão a uma pessoa que precisa? Com certeza. Fazemos a caridade quando emprestamos o nosso ombro para alguém que está vivendo um momento de dificuldade? Também. Mas também muitas vezes a caridade se manifesta na nossa acolhida, no acolhermos os nossos irmãos que erram, os nossos irmãos que pecam, para que ao sentir a acolhida de Jesus Cristo através da nossa acolhida, eles possam também comprometer-se à vivência da conversão. Porque às vezes nós nos prendemos tanto a regras que nos esquecemos da acolhida, porque é mais fácil julgar, é mais fácil condenar o outro do que acolhê-lo na sua pequenez, acolhê-lo na sua imundície, para que assim possamos ajudá-lo a limpar-se, possamos ajudá-lo a purificar-se. Então hoje o Evangelho vem nos fazer esse convite. Tomemos cuidado mais uma vez
de uma religiosidade que é feita unicamente como um cumprimento de regras, mas que não ama e nem cuida do seu próximo. Cuidar do próximo, amar o próximo é elemento fundamental da nossa fé. Claro, sempre iluminados, guiados pela Palavra de Deus e também pela Santa Missa, pela participação na Eucaristia. Mas não podemos participar da Eucaristia, dizer que conhecemos a Palavra de Deus e, no entanto, ignorarmos o nosso irmão que sofre. Façamos juntos nossa oração para hoje. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.